defina para mim o que realmente é o ser humano e o verdadeiro sentido da vida, cara. Porra, maneiro, cara. Beleza. Bom, vamos lá. Prazer, em primeiro lugar, prazer meu. Tá gravando isso aí, não tá? Tá no REC. Vamos lá, não tô vendo a luzinha vermelha? Tá bom. Valeu, beleza. Cara, dá pra definir o ser humano por vários aspectos, né? Você pode dar uma definição biológica do ser humano, a gente pode dar uma definição histórica do ser humano, a gente pode dar uma definição política do ser humano, não é isso? A gente pode dar uma definição sociológica, né, política. Eu não gosto de nenhuma delas, quer dizer, depende do lugar onde eu estou dando aula, né? Se eu for convidado para a Academia Brasileira de Medicina, provavelmente eu vou falar pelo ângulo médico, etc. Aqui, como estamos nós duas pessoas, eu quero dar uma definição que é uma definição existencial, que vale para mim, vale para você e vale para quem estiver assistindo isso aí. Acho que é assim, e conectando com o sentido da vida, né? Vamos lá, a história do sentido da vida, ela pode aparecer para a gente de várias formas. E tem algumas pessoas que falam sobre o sentido da vida como uma coisa que tem que vir de dentro, como se você tivesse que estar sempre empurrando, entendeu? Tem que conseguir se encontrar motivação dentro de você. Tá? Então, essa é uma forma de pensar o problema. Vamos lá. Eu acordo, tenho que encontrar dentro de mim uma motivação, uma energia, uma quantidade de sentimento, né? Fazer as coisas porque é meu dever fazer, porque eu, sei lá, tenho um sofrimento que eu tenho que aprender a lidar com ele, ou então tenho que cuidar do sofrimento de outra pessoa, etc. Essa é a primeira etapa, e vou dizer que ela é importante mesmo, para uma época na vida, sobretudo no início, mais ou menos é só isso que a gente consegue ter acesso. Você não consegue ter acesso a outra parte, que é a parte que eu acho que é a parte importante mesmo da história, que é onde você vai começar a entender de fato o que é o sentido da vida. Então vamos imaginar assim, o sentido, né, ou o ser humano, ele tem essa força que empurra, mas o ser humano é aquele sujeito que tem que descobrir a força que puxa. Tá? Então é como se você fosse imaginar uma caixa, né? Sei lá, a caixa ela pode ser empurrada ou ela pode ser puxada. Parece a mesma coisa, parece só um jogo de palavras, mas não é. Então, em certo momento na vida, eu acho que esse é o momento mais importante da vida do ser humano. É o momento em que ele descobre que ele tem um motor interno e que esse motor interno, no final das contas, ele tem que ser puxado por uma coisa que está fora dele. Quando a gente descobre essa coisa que está fora da gente, a gente fica muito menos suscetível às mudanças internas. Então, sei lá, aquela falta de disposição de um dia, ou então uma dificuldade no negócio, uma dificuldade na família, né? Algum parente que morreu, filho que nasceu doente, porra, tu tá mais feio, tá mais pobre, sei lá, tu é mais burro do que tu achava que você era, menos engraçado. Sei lá, isso tudo fica muito relativizado, né? Isso tudo fica muito em segundo plano, porque você, no final das contas, é movido por uma força que te puxa. Então, o ser humano é aquele bicho que tem que descobrir diariamente que maldita força é essa, onde é que ela está e como que a gente se articula com ela. Quer dizer, que tipo de ganchos eu tenho que criar em mim para o gancho de fora poder se conectar em mim e me puxar. O dia que a gente consegue descobrir isso, bicho, tudo muda. As cores viram outras, os desejos viram outro, as paixões viram outras, quer dizer, uma certa indestrutibilidade mesmo, ela começa a aparecer dentro de você, como quem diz o seguinte, olha, esse tipo de sujeito ninguém pode derrotar. Esse tipo de sujeito é o sujeito que tem mesmo aquilo que a gente chama de esperança. Essa é a parada do ser humano. O ser humano é aquele bicho que precisa descobrir essa força que está fora, se deixar conectar por ela e se deixar arrastar por ela. Essa é a parada. Você pode dar um exemplo, assim, de Posso dar um exemplo de fora que eu imagino também que não pode ser qualquer força de fora. Se a gente pegar um serial killer, por exemplo... Esse serial killer... Se ele tiver a força de matar pessoas, por exemplo, seria talvez errado ele fazer isso. A força do serial killer certamente está dentro, não está fora. Ele é um bicho que é doente, né? Vamos imaginar assim. Ou então é um bicho que é movido por ódio, por raiva, etc. Você não tem uma força externa que possa puxar o serial killer numa hora. O serial killer, ele vai deprimir, ele vai ser preso, né? Qual que é o sentido de matar pessoas em série? Né? Então, a nossa parada na vida é descobrir esse motivo de fora. Então, tem motivos, tem forças externas mesmo. Sei lá, a amizade é uma força externa, né? Quando você liga para mim, por exemplo, que você tá fudido, eu posso falar assim, cara, é meu dever ir lá, né? Ajudar o Cauê, porra e tal. Isso é maneiro, é meu dever ir lá ajudar o Cauê. Isso é bom, tô dizendo que é ruim, não. Tem uma parte da vida que a gente só tem motor interno mesmo, né? Mas quando a gente descobre a transcendência, por exemplo, da relação amizade, porra, eu tô indo lá porque ele é um ser humano que precisa da minha ajuda, né? E é uma alegria eu conseguir poder ajudá-lo. Essa é uma força externa. Família é uma força externa, né? Isso é coisa que a gente faz pela nossa família, para aquela família, sobretudo, que a gente criou. Ou pelos nossos pais que deram a vida e deram a vida pela gente, bons ou maus pais. E no limite mesmo Deus, se você quiser falar sobre isso, né? Sei lá, Deus Deus é uma força externa também, né? E no caso, existem forças externas boas e ruins, então? Só tem força externa boa. Não tem força externa ruim. Ruim é a gente, bicho. Esse é o ponto, né? Quer dizer, o que puxa, o que empurra a gente para o mal são as nossas más inclinações. Você não tem força externa que tem a capacidade de te puxar do jeito que eu estou falando aqui para você fazer alguma coisa. Como eu disse o seguinte, bichão, as merdas quem faz somos nós. Quem faz merda é a gente. Atribuir
maldade interna, mau caráter Mas a gente como interno. indivíduo ou como sociedade? Como indivíduo. Aqui eu tô falando contigo só, né? Como indivíduo. Como sociedade é uma outra história. Se quiser, a gente pode conversar sobre sociedade também. Mas como indivíduo, né? Como indivíduo. Ó, as coisas ruins que eu fiz na vida, não adianta eu querer botar culpa em ninguém. Minha vida vai ser ruim se eu fizer isso. Uma merda, porque é falso. É falso. Pessoal, o que eu tenho aqui são pessoas convivendo, tem um mundo que precisa da minha ajuda, né? Tem gente aqui, etc. Tem Deus, tem minha família, tem, sei lá, outras pessoas. Se eu faço mal, é porque eu sou mau caráter, né? Ou seja, as palavras já que eu dei que eu não cumpri, né? Uma fofoca que eu fiz de alguém, sei lá, maledicência, roubei alguém, foi eu que fiz, porra. Ah, mas a circunstância me levou a tal. Essa é uma forma de ver o mundo, né? A circunstância, ela tá aí para você dobrar a circunstância. Para dobrar a circunstância. Tá. Então, nesse sentido, você acredita no livre-arbítrio restrito, assim? Não, o livre-arbítrio é circunstanciado, porra. O livre-arbítrio, você vai falar. Livre-arbítrio, para começar, né? O livre-arbítrio, a gente pode ter o livre-arbítrio como uma coisa teológica. Não é meu interesse falar sobre isso. Porque tem correntes teológicas que discutem isso, né, até o limite. Mas assim, então, nesse sentido, se todos os maus que você faz é relativo ao seu próprio caráter, você está no livre-arbítrio de cometer aquele ato. Ah, sim, sempre, sempre. É claro que a circunstância, ela vai te exigir mais ou exigir menos, né? Claro. Se eu sou vamos lá, eu sou um homem branco de uma família estruturada que nasceu, sei lá, num bairro de classe média da Tijuca, com um pai que me deu amor, uma mãe que me deu amor, com uma irmã excelente. Eu não tenho ninguém drogado, eu não conheci ninguém drogado na minha infância, na minha juventude, beleza? Quer dizer, escolher para mim um caminho que não tenha me levado ao tráfico de drogas, por exemplo, porra, é muito óbvio. Eu não posso dizer o mesmo do menino que nasceu no meio da favela, que o pai dele era traficante, o primo dele era traficante, as referências masculinas dele todos eram traficantes, porra. Para esse moleque escolher não ser traficante, ele vai precisar de uma força de vontade, uma força de caráter muito maior do que a minha. Mas aí que eu queria chegar. Você acha que esse cara aí, que, porra, nasceu na favela aqui, etc e tal, ele tem o livre-arbítrio lá na martelada final, ele tem, de fato, a escolha? A escolha é dele. Sempre. De Só quem? que vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. A escolha de quem? E por que você acha que é a escolha dele, realmente? E não do ambiente que moldou ele e da onde que ele nasceu e tudo, toda essa história? Porque se eu achar outra coisa, eu tô achando que ele é um bicho. Ele é um cachorro, uma pedra. E isso eu não posso fazer, isso é contra a dignidade humana. Quando eu falo, isso é uma pegadinha. Sim, quando eu falo que um pobre não tem escolha, eu tô chamando o pobre de animal. Isso aqui, em geral, as pessoas fazem achando que estão defendendo os pobres. Opa, calma lá. Quem não tem escolha é bicho. Tá com fome, come. Tá com raiva, morde. Né? Tá com sede, bebe. A gente não. Eu posso estar com fome e não comer. Posso estar com sede e não beber. Eu posso estar cansado e me levantar para cuidar de um filho, para cuidar de você. Isso é intrínseco à natureza humana. Se eu estou dizendo que um pobre, porque é pobre, ou porque só viu gente fudida, ele vai ser pobre, fudido e vai escolher o mal, opa, eu estou tratando ele sem dignidade nenhuma. Você nunca vai me fazendo isso. Não, sim. Né? Não foi isso que eu quis dizer. O ponto é o seguinte, cara. Por exemplo, você hoje, a gente estava até falando em off, né? Que, bom, você disse que se tornou médico, psiquiatra e tudo mais porque o seu pai te influenciou. Total. Então seria nessa mesma linha de raciocínio, né? Não é porque você é inferior ou alguma coisa do tipo, é relativo ao próprio ser humano, Sim. assim. Eu poderia ter escolhido fazer física, por exemplo? Podia. Imagino que sim, né? Sim, mas eu escolhi medicina. Eu escolhi. Eu ouvi o que meu pai falou quando eu fui escolher. Eu tinha 16 anos, né? Então, porque eu recebi uma boa educação, a minha boa educação me fez o seguinte: olha, eu valorizo o que os mais velhos que se importam comigo falam. Sempre fiz isso na vida. Então, quando chegou um momento que eu entendi que era um momento decisivo para mim, porra, a escolha de uma carreira, a escolha da profissão, eu escolhi considerar o que meu pai falou para mim. Né? Meu pai falou, olha, porra, faz medicina que é melhor. Podia ter feito outra coisa, podia ter ido fazer física, filosofia, alguma coisa do tipo, que era o que estava na minha cabeça. Mas quando ele fala aquilo, eu decido. Agora, essa é uma decisão muito fácil de tomar, né? Quer dizer, nesse sentido, assim, quer dizer, isso é uma coisa. Outra coisa é o sujeito que está na favela mesmo, para ele é muito mais difícil mesmo, né? Quer dizer, no primeiro caso, meu pai me orientando, ele está me orientando para o bem, vamos chamar assim, né? Ele está se importando comigo, com amor, então ele é um bom exemplo. É mais fácil aderir ao bom exemplo. Mas quando a circunstância ela é brutal, como é do pessoal fudido, né? Cara, a noção do livre-arbítrio ela continua, porque em última análise ele é uma pessoa, ele não é um bicho, né? Nem uma pedra. Então ele decide, isso é o que define a gente como ser humano em alguma medida, né? A gente pode escolher as coisas que a gente quer, né? Mas é mais difícil para ele, porra. Ele não tem exemplo. Imagina só que merda. Ele não tem exemplo. É uma tragédia. Neste sentido, né? A gente de fato, pelo menos eu acho isso claramente, a gente tem de fato um compromisso com a sociedade, porra. Acho que não é cada um por si, não. Se eu sou uma pessoa que tem mais ou menos a visão de mundo,
Pô, não quero que as pessoas estejam naquela condição, né? Então, vou querer que o pessoal não more, não tenha vidas opressivas pra caceta, né? Então, nesse sentido, tráfico de droga, uma merda, pô. Se a gente pudesse acabar com o tráfico de droga, você não acabaria com o tráfico de droga? Se eu pudesse acabar com a miséria, eu não acabaria com a miséria? Porra. Tava vendo a história de um sujeito que é um filantropo. E aí, ele se meteu nesse negócio de dar comida, né? A parada dele virou, já tava rico, bilionário. O que eu vou fazer na minha vida agora? Vou dar comida pros pobres. Então ele se botou uma meta, dar 100 milhões de alimentos no ano. Aí ele conseguiu, falou, porra, e agora? 1 bilhão. Aí ele começou, aí conheceu um cara da ONU, que era o cara da ONU lá responsável por acabar com a fome no mundo, etc, etc. Ele contando história, que ele chegou ouvindo a história desse cara, falou, cara, a gente quando manda nossas missões da ONU, contou 2 histórias, mandei minha missão da ONU para um desses países da Arábia Saudita fudido, né, um desses lugares da Arábia Saudita super fudido, gente pobre, miserável e tal. Quando chegou o pessoal da ONU para dar comida, a população matou o pessoal da ONU e roubou a comida e roubou o carro. Caraca. Beleza? E na África a mesma coisa. Tu consegue entender? Eu consigo entender, cara. É assim, a situação de miséria é tão brutal, né? O sujeito não sabe se ele vai comer no dia seguinte. Ele não tem cabeça para pensar na transcendência. Então, o mundo é um lugar hostil pra caceta, cara. Então, nesse sentido, eu digo assim, é claro que tem livre-arbítrio. Eu só não sou o cara que diz, o livre-arbítrio a gente tem, ponto. Agora, a circunstância, se você está miserável mesmo, para você poder evocar o teu livre-arbítrio e escolher o bem, tu precisa de muita prática de vida interior, né?